Estamos de volta com o programa Alma Querida, finalizando esse meio dessa alma querida feminina, que nos trouxe a questão dela, que ela engravidou sem o planejamento dela e do pai da criança, e ficou revoltada. Como que a espiritualidade aceita uma coisa dessa? Que ela é desempregada, fala da família, enfim. Ela não compreende por que isso acontece, porque existe a gravidez não planejada. Doutora Adão, me lembrou um caso que está no livro, na verdade, está no Momento Espírita, né? Que tem uma pessoa chamada Laura, que ela simplesmente estava querendo se engravidar, aliás, não queria engravidar, ela tomou um chá para... Ela ficou grávida da mesma maneira que essa pessoa nossa que trouxe aqui, que essa nossa amiga, alma querida, nos trouxe, ela não queria engravidar e ela engravidou. O que aconteceu? Ela tomou chá, né, para fazer o aborto. Sim. Só que o chá deixou ela pior. Ela ficou mal. E o que aconteceu? Ela falou assim, olha, depois que ela se recuperou desse chá, que apenas fez mal a ela procurou uma parteira e quando ela foi procurar essa parteira, a parteira estava doente e não a atendeu. Olha a pauta cósmica, olha a pauta né? cósmica, exatamente. Não atendeu. E o que aconteceu? Ela teve um sonho. Depois desse sonho, desse dia que ela foi e a parteira não atendeu, teve um sonho e nesse sonho viu um rapaz dizendo assim, olha, muito obrigada, muito obrigada. E ela acordou com esse sonho e falou, mas o que é isso? Nossa, não estou entendendo o que aconteceu. E ela pegou, acabou achando estranho isso, né? E no dia seguinte sonhou de novo com o mesmo rapaz dizendo muito obrigada. Ela esqueceu de fazer o O aborto. rapaz devia estar falando muito obrigado, Muito né? obrigado, muito obrigado. Ela esqueceu de fazer o aborto. Esqueceu, falou, não fez o aborto. Passou-se 23 anos e ela ouviu essa palavra muito obrigado, sabe de quem? Do filho dela. Do filho dela recebendo o canudo da faculdade, ou seja, se formando, se formando. E ela sentiu esse muito obrigado igualzinho, soou igualzinho. Então, quer dizer, aquele filho que hoje, até arrepia, que hoje tem 23 anos, né? E que Que estava no naquela ventre. ocasião que ela ia abortar, ele falou muito obrigado. Olha que coisa mais forte. Aliás, eu estou até sensível hoje, até porque hoje, coincidentemente, meu filho de 23 anos recebeu canudinho, né? Então você nota que como é interessante essa pauta cósmica. Sim, porque o que eu digo sempre, né? O que está por trás da pauta cósmica é o amor. Amor. São 3 letras, o amor. Então, o que acontece? Nesse caso dessa alma querida que nos mandou esse e-mail, ela tem um filho ou filha. Então, ela não tinha emprego, não tinha isso, não tinha aquilo, fala um monte de limitações. Mas ela tem esse bebê, ele cresce, e ela tem que fazer uma coisa que ela não pensou em fazer quando foi para aquela relação da qual resultou a gravidez. Ela queria simplesmente um gozo material. Mas ela, de repente, teve que experimentar muitos outros gozos espirituais. Amamentar o filho ou filha, amamentar o bebê, cuidar do filho. Então, ela foi obrigada a fazer o quê? Quem quiser vir após mim, né, que se assim mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz de ser mãe, carregar a cruz de ser mãe. Andar com as próprias pernas, deixa de lado pai e mãe, vem e siga-me. Ou seja, passar a andar com as próprias pernas. Ela não vai querer que o pai dela ou a mãe dela cuidem da filha dela, foi ela que fez. Então tem que assumir a responsabilidade pelos próprios atos. Aquilo que você semeia, eu sempre digo, aquilo que você semeia, você terá que colher. É você que vai colher, não é outro. Tem até uma coisa muito importante que as pessoas falam, normalmente os nossos irmãos evangélicos, mas isso também graça no Espiritismo, de que Jesus veio e pela graça de Jesus nós fomos salvos. Ele veio nos salvar. Não, ele veio nos salvar trazendo o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão... Ninguém vem, ele fala, vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não vou fazer por vocês. Aquilo que vocês semeiam é você que vai ter que colher. E você vai colher como? O que eu estou fazendo? Eu estou mostrando o caminho. Eu não estou aqui condenando Pilatos, nem condenando Caifás, nem condenando aqueles que estão aqui fazendo comigo isso que vocês estão chamando de coisa terrível.
Mas tudo isso que é terrível é com a matéria. Eu sou um espírito eterno, sou o filho de Deus. Ninguém vai poder fazer nada contra mim do ponto de vista espiritual. E eu perdoo a todos. Já na cruz eu falei, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E vocês não sabem. Na hora que vocês aprenderem, como diz o Paulo, né? E como eu disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade é, você é o responsável, como espírito, pelo seu desenvolvimento, pela sua espiritualidade, pela sua liberdade, pela sua felicidade. Ninguém mais vai fazer isso por você. Claro. E lembrando que nós não estamos contra o planejamento espiritual. A pergunta é 693 do Livro dos Espíritos mesmo. E Kardec pergunta para os espíritos a respeito disso, do planejamento espiritual. Eu falei, não é contra, mas desde que nunca vá contra a lei de Deus. Ir contra, desde que haja a intenção, que tudo vale a intenção, né? Claro. Então, se a sua intenção, por exemplo, se eu sei que hoje eu não estou com aquela condição toda, né? E eu posso planejar, fazer um planejamento familiar, não é contra. Imagina, Sim. não se pode ir contra. Contra é você ter filho e você não cuidar, enfim. Agora, o que nós estamos querendo dizer, inclusive o Divaldo fala, né, doutor, em Consciência e Sexo, que realmente o importante, o ideal seria que a gente recebesse esse filho soberano ajudando a espiritualidade amiga, né? Porque estamos fazendo a pauta com a espiritualidade. Sim. E dar para ele todo esse amor, esse carinho, todo o planejamento. Ele ser recebido com planejamento. É o ideal, né? Agora, no caso dela, não veio com planejamento, você receba fazendo parte dessa vida, dessa história. Não veio com o planejamento dela. Dela, exato. Mas há um outro planejamento cósmico, que é o que nós chamamos de pauta cósmica, que está por trás. E esse planejamento, que é importante ela saber, todos nós sabermos, exatamente, é o amor que rege. É o amor de Deus na vida dela. Veja, essa filha ou esse filho é amor de Deus na vida dela, pai, mãe, os parentes dela, a situação que ela está passando. Tudo é bênção. tudo é bênção. Com que objetivo? De abrir os olhos. Exato. Quem tem olhos de ver, veja. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Há uma passagem nos evangelhos muito importante, tá? Nós já falamos bastante sobre ela, e que mostra muito bem essa história da lei. E que Jesus não está aqui para fazer as coisas por você. Ele está por amor mostrando o que você tem que fazer. Mas não vai fazer por você. Tá? Você tem que deixar pai e mãe andar com as próprias pernas, tem que carregar a própria cruz. Ele diz assim, um camarada chega para ele e fala, Senhor, meu irmão pisou na bola comigo, me ofendeu, o que é que eu faço? Você vai lá e conversa com ele. Se você conseguir convencê-lo, melhor. Você terá ganho o seu irmão. E se ele não aceitar, vai com o segundo, porque com a vibração de 2, né, o testemunho de 2, ele mude. E se ele não mudar, leve-o até a congregação, para que com o testemunho de muitos ele mude. E se ainda se ele não mudar, deixe-o ir. Será que Jesus está mandando abandonar? Não. Deixe-o entregue a si mesmo à lei vai cuidar dele. Como a lei cuidou dela. Sim. Está entendendo? A lei vai cuidar dele. Vai chegar um momento em que ele vai estar numa situação em que ele vai pedir ajuda. Eu falo muito para as pessoas, né? Falo, olha, às vezes estou conversando com alguém e falo, você toma cuidado, senão eu começo a rezar por você a prece da irmã Solânia, hein? Que prece da irmã Solânia? Eu então explico. Há um livro, o livro agora já está em português, Harpas Eternas, né? É assim. E que conta lá, são 4 volumes, né? No tempo de Jesus, da fraternidade essênia, em que havia aqueles mosteiros, e os mosteiros eram dirigidos por matriarcas, eram mulheres santas. E um deles era dirigido por uma matriarca chamada Solânia. E a matriarca Solânia recebia ali, porque todos iam estudar naqueles mosteiros, era a universidade da época, era príncipe, era pessoas importantes e tal, né? E às vezes ela recebia lá um camarada que ia, mas era um cabeça de prego, e não aceitava de jeito nenhum as recomendações dela. Então ela fazia uma prece, porque eu li esses livros em espanhol, né? Era assim, Senhor, dámelo para que eu lo leve a ti. Senhor, me dê este irmão para que eu o leve até você. Então aquele camarada que era um gozador,
Daí a pouco ele caía do cavalo, quebrava uma perna, ficava numa cama. Aí ele ficava muito obediente ao que a irmã Solânia falava. Claro. Então, o que aconteceu? Esse filho ou filha para essa irmã fez com que ela ficasse obediente. Lindo. E outra coisa, ela vai agradecer a espiritualidade que Isso. permitiu que essa bênção chegasse até ela. Isso. E a bênção da gente chamar aqui, meu querido doutor Adão, para que essas almas queridas colaborem com a TV Mundo Maior e com a Rádio Boa Nova, com a Rádio Boa Nova maravilhosa que está aí, TV Mundo Maior. Não vai nem dar tempo de fazer o coral, né? Vai dar. 0800 12 18 38. Por gentileza, socorram-nos, socorram-nos. Então vamos lá, se despedir? Paz e luz no coração de todos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Almas queridas, até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Fique com Deus.